Olá, 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 muito boa tarde. Pois então, minha gente, novamente mais um trabalho aí do programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Bom, como vocês podem ver, Miriam Leitão, a Amélia guerrilheira. Pois é, o general Paulo Chagas, como sempre, um homem de muito conhecimento, nos traz aí mais uma análise bastante interessante sobre essa tal Miriam Leitão, aquela que era a Amélia na guerrilha. É interessante porque esses esquerdopatas, eles são contra, por exemplo, a questão da mulher ser uma boa dona de casa, né, ou trabalhar em prol da sua família ou do seu marido, mas quando se trata de guerrilha, ela pode ser uma Amélia. Né? Bom, o general Paulo Chagas, um homem que muito se manifesta há tempos já contra todas essas artimanhas esquerdopatas, naturalmente que ele não foge à regra. Afinal de contas, os homens da caserna não costumam enfiar o rabo entre as pernas e sair ganindo pelos cantos. Muito ao contrário disso, costumam manifestar-se e falar alto e grosso acerca do que incomoda ao povo brasileiro como um todo. E neste texto, sem papas na língua, Paulo Chagas alerta ao povo para o fato de que Emília Leitão tem um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, conforme matéria publicada pelo Jornal da Cidade Online no dia 2/4/2019. Acompanhe aqui o que disse o general Paulo Chagas. A jornalista Miriam Leitão foi militante do PCdoB, sob o codinome Amélia. Era agente das facções criminosas que aterrorizaram o Brasil nos anos 60 e 70, para implantar aqui uma ditadura do proletariado, no contrafluxo da vontade e das necessidades do povo brasileiro. Por razões que só a psicologia explica, anualmente, ao aproximar-se o final do mês de março, ela, a Miriam Leitão, se deixa dominar por um tipo de transtorno obsessivo-compulsivo que a leva a contestar verdades históricas. No corrente ano, a manifestação do toque veio estimulada pelo apego à verdade e à liberdade expressado pelo presidente Jair Bolsonaro por intermédio de citação bíblica. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E pela suspensão de ordem que impedia os militares de comemorar ostensivamente o dia em que a nação brasileira salvou a si mesma, dia 31 de março de 1964. Transtornada, Miriam acusa o presidente de estar reabrindo as feridas que ela própria, baseada na premissa leninista de acusar os adversários do que você é e faz, jamais contribuiu para que cicatrizassem. Miriam Leitão chama de triste o período em que os militares estiveram no poder, mas esquece de lembrar o ambiente e as intenções que o antecederam, assim como o mal que essa intervenção evitou. A guerra que se seguiu ao 31 de março de 64 não pode ser creditada à iniciativa dos militares, mas ao inconformismo radical dos seus camaradas de armas e de ideais. Ela lembra em sua última crise obsessiva cassações, torturas, exílio, fechamento do Congresso, censura e AI-5.
mas esquece que essas atitudes foram tomadas em consequência de ataques terroristas, ações de guerrilha rural e urbana, assaltos a bancos, ataques a quartéis, assassinatos, justiçamentos, sequestros de embaixadores e de aeronaves de passageiros, trocas de reféns, entre outras ações extraídas das mentes insanas dos seus camaradas e do mini Manual do Guerrilheiro Urbano, de autoria do celerado Carlos Marighella, ainda hoje livro de cabeceira de sanguinários terroristas islâmicos. O toque impede a senhora Miriam de enxergar que a porta da conciliação foi aberta por iniciativa do regime militar através da lei da anistia, aprovada pelo Congresso Nacional e pela qual todos deveriam passar, mas que ela e seus camaradas de luta armada teimam em manter fechada. Encerro repetindo o que já escrevi em outra mensagem à jornalista. Dona Miriam, vá rever os seus valores. Eles são a causa do seu mal. General Paulo Chagas. Bom, muito bem lembrado pelo general Paulo Chagas, a jornalista Miriam Leitão foi agente de facções criminosas e atuava sob a alcunha ou o codinome Amélia. Essa senhora, hoje jornalista, deveria estar a serviço da verdade, mas é claro que isso se torna quase impossível, dado o grau de inaptidão ao que seja verdade. Por isso, ela contesta até mesmo, já por força de hábito, tudo o que seja verdade histórica. Está na hora de desenterrarmos a verdade e mostrarmos a nossos filhos, a nossos netos, ao nosso povo maravilhoso, o que seja a verdade e como é que funcionou aquele período que foi de 64 a 85. Lembrando que foi um período do milagre brasileiro, lembrando que foi um período que quem queria trabalhar bastava que fosse a uma fila de emprego. Ali mesmo, naquela fila de emprego, de repente passaria um carro e ofereceria um emprego em outra empresa, em outro local, outro estabelecimento. Se não desse certo naquela, tinha em outra, em outra, em outra. Assim estava o Brasil que crescia, o Brasil que produzia, o Brasil que tinha educação, que tinha qualidade de ensino, que tinha qualidade de saúde, que tinha segurança, enfim, que víamos ter no nosso dia a dia pessoas capazes de tocar este país para frente, fazer com que este país crescesse a olhos vistos, fazer com que este país chegasse a ser o que ele foi nas mãos da esquerda. Porque vejam bem, se Lula, Dilma, Jacques Wagner e toda a caterva roubaram barbaridade, é porque tinham o que roubar. Ou seja, o Brasil cresceu e produziu de tal maneira que, chegando a ficar nas mãos da esquerda, essa esquerda encontraria o que roubar, encontraria meios de poder dilapidar o erário, de poder tirar da população aquilo que pertenceria à população. Eles roubaram em todas as instâncias, eles roubaram na merenda escolar, eles roubaram no transporte escolar, eles roubaram na coleta de lixo, eles roubaram na rede de esgoto, eles roubaram em todas as instâncias.
Além disso tudo, eles roubaram também nos bancos, eles roubaram também, bancos que eu digo é BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles roubaram nos Correios e Telégrafos, eles roubaram na distribuição da segurança pública ao Brasil, eles formaram milícias organizadas para destruir a paz e a harmonia do povo brasileiro. Enfim, eles conseguiram fazer deste país essa porcaria que hoje nós temos. É claro que ainda temos muito para caminhar. E é claro que, graças a Deus, Deus permitiu que nós dessemos uma guinada à direita. Muito bem, minha gente. Isso é o que eu tinha para hoje. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Sejam sempre muito bem-vindos, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. Bye. Fui.